Não é fácil conviver com uma doença grave e que não tem cura. Mas a AIDS tem tratamento e pode ser controlada com medicamentos gratuitos. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o resultado. Só que para quem prefere fechar os olhos, tudo fica mais difícil. Faça o teste de HIV e viva melhor. Uma campanha do UNAIDS, da Globo e de todo o Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é João Henrique, eu sou ativista da Anistia Internacional, faço parte aí do Grupo São Paulo e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante. Então, eu quero convidar vocês a participar dessa live comigo. Na verdade, não é bem uma live, a gente vai estar fazendo no formato um pouco mais de um webinar, mas hoje é dia 1º de dezembro e é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. E eu, como sanitarista, como profissional de saúde, como pesquisador do assunto, vim aqui para trazer um pouco esse debate sobre a luta contra a AIDS no Brasil e também pensando que nós já estamos chegando aí no final de 2020, com mais de 172 mil mortos pela Covid-19 no nosso país, uma catástrofe, uma pandemia sem precedentes, e acho que a história da luta contra a AIDS, e é isso que eu gostaria de ressaltar nessa live de hoje, pode nos dar alguns elementos de como que a luta foi importante na construção da política nacional e também na própria resposta à doença que a sociedade conseguiu produzir. Então, eu, na verdade, fico muito feliz, eu agradeço ao Grupo de São Paulo, agradeço à Anistia Internacional por esse espaço, por estar podendo trazer essa discussão e sempre estar lembrando, porque a AIDS ainda é algo que está presente, o HIV ainda é uma realidade para muitas pessoas, e hoje nós enfrentamos um problema muito sério do estigma das pessoas que vivem com HIV, e é também algo que eu vou estar trazendo. A live de hoje, na verdade, no formato de um webinar, eu vou estar fazendo uma apresentação onde eu vou estar também intercalando com algumas campanhas publicitárias do Ministério da Saúde e também de algumas organizações da sociedade civil que têm uma atuação importante na luta contra a AIDS. Antes da gente começar a nossa apresentação, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, para curtirem esse vídeo e compartilharem também para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Acompanhem nosso trabalho, a gente tem, na verdade, desde o meio do ano, desenvolvido várias lives, né, abordando temas sempre muito importantes, muito pertinentes, e tentam, de alguma forma, dialogar aí com as várias questões que estão colocadas na sociedade e que se intercruzam, na realidade, com o assunto transversal que significa os direitos humanos, né? E então, por isso, eu peço para que vocês apoiem o nosso canal e incentivem essa nossa proposta de discussão aqui. Então, vamos começar. Eu estou muito animado e muito feliz com isso e vou projetar aqui para vocês a apresentação. E aí a gente vai dialogando a partir disso. Bom, gente, então vamos começar, todos apostos. A vida é mais forte do que a AIDS. Essa é um slogan de uma campanha de 2006 do Ministério da Saúde, que foi uma das primeiras campanhas, na realidade, a trazer as pessoas que vivem com HIV, naquela época ainda chamado muito fortemente de AIDS, e essa demanda por fazer essa transição para o nome de pessoas que vivem com HIV, ao invés de pessoas que vivem com AIDS, além de ter uma precisão, digamos assim, biomédica, porque a AIDS e o HIV são coisas diferentes, e a gente vai estar discutindo isso hoje aqui, tem a ver também com uma tentativa do movimento social, e inclusive das ONGs que trabalham especificamente com o tema da AIDS, de tentar desassociar essa doença de um estigma que foi construído por conta da sua história, né, e de uma série de questões que foram se desenvolvendo. Então, o objetivo da live de hoje é um pouco entender a origem, né, dessa epidemia e como que foi se conformando a resposta e qual o papel também que os movimentos sociais tiveram nisso. É um tema, falar sobre HIV é um tema complexo, gigante, é possível você fazer várias abordagens a respeito, e eu estou aqui me arriscando a trazer uma, que na verdade eu até tinha pensado inicialmente em também trazer uma linha do tempo, situando os principais acontecimentos, mas eu vi nos meus testes que a live ia ficar muito grande e aí acho que não seria interessante. Então, para a gente começar,
Eu vou estar passando aqui um videozinho bem rápido. Você deve saber que quem tem AIDS segue um rigoroso tratamento. Mas você sabia que as pessoas com AIDS podem trabalhar, estudar, amar e ter uma família? Eu também não sabia. Só descobri quando soube que estava com AIDS. Você não precisa ter AIDS para se informar. Entenda a doença e ajude a acabar com o preconceito. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Ótimo, então vamos iniciando. O Dia Mundial da Luta contra a AIDS, ele é celebrado sempre no dia 1º de dezembro, por uma decisão da Assembleia da Organização Mundial da Saúde, que foi realizada em 87, mas no Brasil, e com o apoio da ONU também. No Brasil, a gente passou a adotar esse dia como comemorativo a partir de 1988, e mais recentemente o Ministério da Saúde tem trabalhado com a ideia do Dezembro Vermelho, né? A gente tem os meses temáticos, que cada um tem uma cor e tem um significado, e aí o Dezembro Vermelho é o mês da conscientização sobre o HIV. E é um mês, então, marcado por várias atividades de prevenção, por vários debates, por levar de novo esse debate à sociedade, porque o HIV ainda é uma realidade presente, e é uma coisa que a gente precisa ter isso muito claro. E ainda é um importante problema de saúde pública, e que atinge os principais grupos vulneráveis desse país. E aí vou iniciar trazendo aí essa apresentação Caminhos da Luta contra a AIDS no Brasil. A minha apresentação vai estar completamente pautada em cima de um livro muito interessante da Sandra Garrido de Barros, já é a primeira recomendação de leitura, acho que vocês conseguem ter acesso à tese, na verdade é a tese de doutorado dela, que foi uma análise sócio-histórica da gênese da política nacional de AIDS no Brasil no período de 1981 a 2001. Ela utilizou aí um referencial teórico da sociologia reflexiva do Pierre Bourdieu, apoiado na proposta do francês Patrice Pinel, que, na verdade, propõe, né, análises sociológicas de políticas públicas. O Pinel também é um autor que também se debruça na França sobre a história da construção da resposta governamental à epidemia de AIDS na França. E aí a Sandra fez, inclusive, um intercâmbio, e aí teve essa coorientação. E é muito interessante porque, inclusive, no livro, então recomendo fortemente a leitura, há algumas comparações sobre como que a resposta foi se constituindo, se configurando na França e como ela foi se configurando no Brasil. Bom, baseado nesse referencial teórico, que eu não vou ter tempo aqui de explanar, a gente trabalha aí com alguns conceitos, algumas noções fundamentais apoiadas aí na sociologia reflexiva do Bourdieu. Então, a gente trabalha principalmente com a noção de agentes sociais que acumulam diferentes tipos de capital, capital social, capital cultural, capital simbólico, político e militante, e aí conformando também diferentes campos, que os campos que estiveram envolvidos na análise que ela fez da gênese da política de AIDS foram os campos médico, burocrático, entendido como as estruturas do Estado, as instituições, principalmente secretarias estaduais e municipais de saúde e o Ministério da Saúde, o campo político e institucional e o campo científico também, teve uma importante participação. E aí também ela traz, o trabalho propõe esse conceito, essa noção de espaço social, né, que seria esse espaço que, na verdade, vai se configurando a partir da luta desses diferentes agentes de diferentes campos em torno de um mesmo objeto, que no caso é a AIDS. Então, o espaço AIDS ele foi considerado um espaço onde se articularam diferentes agentes dos campos médico, científico, burocrático, político e do espaço associativo ou militante, que é o que eu gostaria de realçar um pouco aqui, né? Que tiveram, de alguma forma, engajados na luta pela organização da resposta à epidemia de AIDS no Brasil. Então, o primeiro caso de HIV no país foi registrado em 1982, embora a gente saiba que muito provavelmente o vírus já circulava aqui desde antes. Em 1983, uma série de movimentos, principalmente o movimento homossexual, que era o mais atingido nesse primeiro momento, eles começam a pressionar, tensionar, na verdade, a constituição de uma política no estado de São Paulo, que foi onde tinha os primeiros casos de HIV. E aí nasce, então, o Programa Estadual de Controle e Prevenção à AIDS, no estado de São Paulo, que depois, inclusive, foi o modelo para o Programa Nacional. Mas retomando aqui, o que significa, então, analisar a gênese de uma política de saúde?
Analisar a gênese de uma política de saúde é buscar compreender o contexto político, cultural e social que determinou a necessidade da intervenção do Estado para determinado problema de saúde. Então, tem a discussão do que é um problema de saúde, né, na visão dos atores, e também como que esse problema, de fato, entra e compõe a agenda política do Estado, né, e vira um alvo de uma intervenção. Isso não é um processo que é uma coisa dada, tem muita luta aí nesse processo, e é isso que eu queria trazer um pouco aqui. Então, o espaço de AIDS brasileiro, ele se constituiu historicamente como um espaço de luta pela organização da resposta à epidemia de AIDS, na qual o que estava sempre em disputa e o que permanece até hoje, por incrível que pareça em disputa, é a autoridade de falar sobre o significado dessa doença. Né? A gente tem, no primeiro momento, a gente já tinha uma tensão aí, na verdade eu vou explorar isso mais na frente, né, entre o campo médico e o espaço militante, principalmente homossexual, que naquela época era essa denominação, a gente não tinha entendimento sobre a diversidade sexual, incluída todas as outras siglas, né? E é a partir dessa primeira tensão que vai se constituindo a resposta. A conformação inicial desse espaço AIDS no Brasil iniciou-se com a emergência da resposta governamental no estado de São Paulo em 83. E aí a Sandra traz que envolveram alguns agentes de campos específicos. Então, agentes do campo médico e do espaço da saúde coletiva, que era um movimento, uma nova área, digamos assim, do conhecimento que vinha para, de alguma forma, tensionar a produção da saúde junto com a medicina, né? Então, de uma certa forma, estabelece a saúde coletiva uma certa disputa com a medicina sobre o conceito de saúde, né? Isso é uma produção muito brasileira, e daí que nasce todo o movimento da reforma sanitária, que iria resultar no SUS. Também agentes do campo burocrático, que seriam esses agentes, pessoas, né, que estão vinculados aos diferentes estruturas do Estado, político-administrativas do Estado, agentes também do movimento homossexual, então situados no campo da sociedade civil, e agentes do campo científico, né, nas instituições de ensino e pesquisa. Então, a gente tem aí esses principais agentes nesse primeiro momento da epidemia de AIDS no país. Bom, então vamos começar, perdão, trazendo um pouco da história, né? Então, a AIDS chega no país no momento aí de expansão do gueto gay, entre aspas, né? A primeira onda de expansão do movimento homossexual no país, segundo alguns autores, teria ocorrido até 1983, e justamente é o período em que que a AIDS está chegando no Brasil, né? Então, a gente tem a AIDS, na verdade, temos pesquisas que mostram que a AIDS, na verdade, já estava presente, enfim, no continente africano, né? No primeiro momento, que é da onde se estuda, né, a provável origem do vírus, principalmente da região ali da República Democrática do Congo, desde 1920, né? Inclusive teriam tido algumas questões de ordem de reestruturação urbana que possibilitaram a propagação mais rápida daquele vírus, ainda na República Democrática do Congo, especificamente numa cidade de Kinshasa, se eu não estou enganado o nome, enfim, alguma coisa próxima disso. E aí, depois, então, o vírus vai circulando naquela região, mas o primeiro caso de morte registrado por AIDS foi de uma médica em 1977, que é a Margaret Pireski, que inclusive estava na África fazendo estudos sobre o ebola. E aí, sim, o vírus começa a adentrar a Europa, depois vai para os Estados Unidos, e aí sim ele vira alvo, né, de conhecimento mundial, né, porque ele começa a se expandir em termos territoriais, mas também porque ele começa a afetar as grandes potências do capitalismo, né, principalmente a Europa e os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, é onde começam os primeiros casos especificamente voltados para primeiros casos, né, então principalmente eram homossexuais que apresentavam sintomas muito inespecíficos e também coisas muito diferentes para aquela idade e condição que eles tinham. Então eram pessoas muito jovens, enfim, com uma boa saúde, que estavam apresentando doenças como sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer de pele, que, enfim, com mais característico de pessoas idosas, já com baixa imunidade, e tem uma incidência maior no Mediterrâneo. E aí também pneumonias, né, por um agente etiológico, pneumonicistis, se eu não estou enganado, que também é algo que o próprio organismo teria capacidade
de lidar, né, em condições de imunidade normal. Então, os médicos começam a achar isso muito esquisito, e aí sim começam a perceber que estava havendo, tinha algo em comum entre essas pessoas, que era o fato de serem gays. E aí, no primeiro momento, o CDC americano nomeia isso como GRIDE, né, que era uma sigla que eles davam, e aí a mídia rapidamente veicula isso como câncer gay, porque justamente nesse primeiro momento, um dos principais sinais, né, e sintomas que apareciam era o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer. Então, rapidamente a mídia americana, faz essa associação. E aí, em 82, quando isso vem ao país, ao Brasil, né, os primeiros casos, a mídia brasileira também segue essa mesma tendência, infelizmente. E aí isso coincide também com o início do movimento, com essa primeira onda do movimento homossexual, né, que na verdade desde 1977 a gente já teria aí um grupo de intelectuais homossexuais que fundou o primeiro jornal homossexual do Brasil, que se chamava Jornal Lampião da Esquina. A gente tem uma fotinho aqui do lado, e também uma fotinho do João Silvério Trevisan, que é um dos fundadores do Lampião da Esquina. Nesse momento foi um importante articulador, né, dessa crescente do movimento homossexual na época. E aí esse jornal ele foi até 1981 um importante veículo de comunicação homossexual no Brasil. E aí, em 1978, a partir desses intelectuais, né, que vinham produzindo esse jornal, eles fundam um grupo chamado Somos, o Grupo Afirmação Homossexual, que foi o primeiro grupo gay do Brasil, também em São Paulo. E aí, a partir de algumas disputas internas, há uma racha nesse grupo Somos, dando lugar a dois subgrupos, né, que seria o grupo Outra Coisa, Ação Homossexualista, que também teve uma ação importante no início da epidemia de AIDS, junto com o Programa Estadual de São Paulo, e o grupo lésbico feminista, né? Então, a gente tem uma racha dentro do movimento. Então, esses agentes do campo militante homossexual, eles são os primeiros agentes importantes na conformação dessa resposta à epidemia no país. Porque Pronto, aí isso. Então, é isso que eu ia trazer, na verdade. Já havia uma tensão estabelecida entre o espaço militante do movimento homossexual e entre o campo médico, né? Porque, na verdade, no Brasil não existia uma legislação explicitamente homofóbica, mas a homossexualidade ela constava na lista de doenças do INAMPS. Então, tudo isso era pré-SUS, né? Então, quem cuidava da saúde pública era o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária, alguma coisa assim, que ficava ligado ao Ministério da Previdência Social e não ao Ministério da Saúde. Então, por constar, por esse discurso médico sempre colocar a homossexualidade nesse lugar da patologização, já havia uma atenção estabelecida, o que fez com que, quando as primeiras notícias sobre AIDS no Brasil chegassem, o movimento homossexual olhasse isso com certo descrédito. Na verdade, eles entendiam que se tratava de mais uma forma de usar o discurso médico para patologizar a homossexualidade e barrar as conquistas crescentes que o movimento vinha conseguindo. Então, no primeiro momento, há um questionamento desse discurso médico sobre a doença, né? Porém, os próprios agentes do movimento homossexual também tinham contatos, né, em diferentes capitais culturais, sociais, e permitiam ter contatos internacionais, viajar para os países, e aí começaram a ver, de fato, o que estava acontecendo nos outros países, principalmente nos Estados Unidos. E aí, a partir dessa constatação, há um segundo movimento do reforço do discurso médico, isso ainda por volta de 1982. Então, é muito interessante porque, inclusive, os boletins do Grupo Gay da Bahia revelam, quando a gente pega o histórico, né, vão mostrando um pouco essa mudança no discurso, né, da militância homossexual. E também uma coisa muito importante e fundamental, que é o tratamento jornalístico que foi adotado aqui no Brasil para tratar da epidemia. Ele contribuiu com certeza para uma visão da AIDS como uma doença de homossexuais. Ou seja, seguindo o padrão americano do câncer gay, e assim era tratado aqui como câncer gay, como a peste gay, isso foi importante para construir socialmente o problema, né, como um problema voltado a homossexuais. Nesse primeiro momento, eu estou falando até 1982, 83. Então, aqui a gente tem algumas fotos de como, de manchetes de jornais, né, de como era retratado, de épocas diferentes,
a AIDS no país. Então, a gente percebe que era tratado como uma peste gay, como um castigo de Deus. Então, tem também uma mistura aí com o discurso religioso, trazendo uma carga importante de moral a respeito da doença, por se tratar de uma doença que tem relação com a sexualidade. A gente percebe, inclusive, como mostram aí as manchetes, algumas iniciativas de ódio contra a população de travestis, contra a população de gays, por entender que enfim, estavam sujando a cidade, estavam trazendo a doença para o Brasil. E isso é uma coisa que foi muito importante. E isso marcou e efetivamente construiu um estigma, né, em cima da população. E vocês vão entender muito bem do que eu estou falando quando eu vou passar mais na frente alguns vídeos que vão retratar muito bem esse processo. Bom, então ainda em 83, né, que é o início, estou falando bem do início mesmo da epidemia no Brasil e em São Paulo, esse grupo de pessoas, de homossexuais, né, que faziam parte do grupo Somos e dos outros grupos também, eles começaram a se preocupar com a situação, né, e vendo que era uma doença que estava se alastrando rapidamente por São Paulo e pelo país também, atingindo inclusive pessoas famosas da noite gay, mas também pessoas que cada vez mais tinham, enfim, eram famosas e tinham uma visibilidade, eles começam a fazer movimentos. E aí é interessante notar que eram agentes que tinham um capital cultural e social e uma rede de contatos muito importante, que possibilitou esse contato com os diferentes, digamos assim, agentes na estrutura do Estado, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que apoiou esse primeiro movimento foi a médica Valéria Petri, que era uma dermatologista da Escola Paulista de Medicina, da atual Unifesp, e ela, inclusive, teria sido uma das médicas que teria reportado, que teria atendido possivelmente casos de AIDS, ainda em 1980, 1981, uma das primeiras. Porém, quando ela anuncia isso, isso foi visto com certo descrédito, seja pelo fato de ser uma mulher, seja pelo fato de ser uma médica mais jovem, enfim. Inclusive, por que a dermatologia? Porque um dos principais sintomas que a AIDS, já no estado avançado, né, quando já está no estado de AIDS, apresentava era o sarcoma de Kaposi e outras manifestações na pele. Então, comumente, as pessoas procuravam os dermatologistas. Então, com o apoio dela e também de outros agentes, eles conseguem marcar uma audiência com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo da época, que era o João Iunes. E aí a gente pode destacar como algumas condições históricas que possibilitaram a emergência da política em São Paulo. Primeiro, a existência de um movimento homossexual organizado com contatos internacionais. Então, os agentes que faziam parte desse movimento homossexual de São Paulo, eles tinham alta capacidade de articulação, capital também, no sentido trazido pela autora, né, que eu estou usando como referência, capital cultural, capital social. Também a Organização da Saúde no Estado de São Paulo, que na época também tinha uma organização, uma estruturação melhor do que nos outros estados. E também, principalmente, eu diria, o caráter democrático e modernizador do governo Montoro da época, o governo estadual de São Paulo, e em particular do secretário de Saúde, João Iunes. João Iunes, ele foi um médico sanitarista, agente do movimento pela reforma sanitária do país. Então, ele era alguém que já vinha vinculado à saúde coletiva, à discussão sobre a necessidade da reforma sanitária das práticas do país. Então, ele era alguém que já tinha, talvez, uma sensibilidade maior para a questão. Outro fator importante também foi, na época, a existência de uma divisão estadual de dermatologia sanitária, dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que já estava pensando um programa de doenças sexualmente transmissíveis, no qual o coordenador era o Dr. Paulo Roberto Teixeira, que também era um médico dermatologista e também era ex-militante do grupo Somos, né, que foi o primeiro grupo homossexual do Brasil. Então, era um agente que também tinha, digamos assim, relações com o movimento. Então, também eram fatores que facilitaram a constituição dessa primeira resposta no estado de São Paulo, desse primeiro espaço de AIDS, digamos assim, espaço AIDS no país, né? Bom, aí a gente pode pensar aqui um pouquinho que a resposta nacional, ela só veio em 1985, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já terem organizado seus programas contra a AIDS.
Então, tem um atraso muito importante, né? E aí, no âmbito nacional, a gente pode considerar como algumas condições para a inclusão da AIDS na agenda da política, que é isso que eu falei, né? O problema para entrar na agenda política e ser alvo de uma intervenção do Estado, ele tem um processo, né? E algumas condições que possibilitaram isso na esfera nacional foi o processo de transição democrática do país. Então, a gente estava saindo do regime de ditadura, indo para o regime democrático, né? E também todo o movimento da reforma sanitária que vinha acontecendo, que culminaria em 88 com a nova Constituição, e também com a saúde entendida como direito e com a Constituição do SUS, né? Nosso Sistema Universal de Saúde. Também a chegada de sanitaristas a cargos de chefia do Ministério da Saúde, lembrando que esses sanitaristas também, de alguma forma, vinculados ao movimento da reforma sanitária, já trazendo esse entendimento da necessidade de repensar as práticas do nosso sistema de saúde, né? Uma proposta muito mais ampla e generosa, entendendo saúde como direito. Também o avanço do campo médico sobre a doença, né? O campo médico sempre foi muito determinante na história da AIDS, e aí, no primeiro momento, a gente, se eu não estou enganado, em 84, na verdade, existiu uma disputa em quem isolou primeiro o vírus da AIDS, né, entre o pessoal da França e o Galo dos Estados Unidos, que, na verdade, teria isolado o vírus até mais tarde, depois. E aí a gente já tinha, nessa altura do campeonato, em 85, a gente já tinha um vírus isolado, a gente já estava produzindo aí alguns testes, né? Então, a gente estava começando e também vinha um processo importante de organização do processo dos bancos de sangue, né? Porque se num primeiro momento a epidemia se concentrou mais nos homossexuais em São Paulo, rapidamente ela vai também atingindo outros grupos. E aí vem essa ideia de grupo de risco, né? Nesse primeiro momento. E num primeiro momento mesmo, a gente não sabia nem como é que se dava a transmissão. Então, depois o CDC identifica que é por via sanguínea, identifica quais são os focos de transmissão, e aí a gente começa a ver essa infecção em outros grupos. Então, por exemplo, os hemofílicos, porque na época, no Brasil, não se tinha um controle do sangue que era doado, né? Então, não se fazia testagem, era tudo muito... enfim, não se tinha esse controle. Inclusive, o movimento, tanto homossexual quanto depois das próprias ONGs de luta contra a AIDS, acusam até os médicos de fortemente tentarem restringir a liberdade dos homossexuais e de alguma forma, com seu discurso, contribuir para essa estigmatização dos travestis e homossexuais e pouco se importarem, entre aspas, com a questão dos bancos de sangue. E muitas pessoas foram infectadas nesse processo de transição. Inclusive, uma pessoa muito importante, que teve uma história muito importante na luta contra a AIDS, que foi o Herbert de Souza, que é o Betinho, né, o famoso sociólogo que fundou, depois em 85, ou 86, na realidade 85 mesmo, a ABIA, né, que foi uma das grandes, também, aliás, até hoje, uma das grandes associações interdisciplinar de prevenção e luta contra a AIDS. Em 84, a gente tem o GAPA, de São Paulo. Né? O GAPA de São Paulo, inclusive, ele começa muito a partir do próprio programa estadual de São Paulo, que é de 83. Então, os ativistas, né, começam, de alguma forma, a ajudar a construção desse programa mesmo, e aí constroem o GAPA, que é esse Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, o GAPA São Paulo. Né? Então, a gente tem os dois grandes organizações de luta específica contra a AIDS, que é o GAPA em São Paulo e a BIA no Rio de Janeiro, inclusive com algumas orientações um pouco diferentes, que eu vou explorar depois, se constituindo aí nesse período também, e pressionando também a esfera nacional para que desse a resposta, né, para que constituísse o programa nacional. Então, em 85 se constitui o programa nacional. E também a organização por parte de alguns estados foi um outro elemento que possibilitou isso. E aí, como eu já falei, essa pressão exercida pelos movimentos sociais e também pela imprensa, né, que de alguma forma também continuava dando uma cobertura muito inadequada, trazendo esse estigma para a população, para populações específicas, ainda com essa ideia de grupo de risco, mas de alguma forma também cobrando a resposta do Estado.
Bom, é isso que eu vinha falando, já adiantei um pouco. As associações específicas de luta contra a AIDS surgiram após a implantação da política governamental e foram fomentadas pelo Estado, né? É diferente, por exemplo, da França, quando a gente pega as obras lá do Pinel, que vão mostrar que as associações de luta específica contra a AIDS na França, elas surgiram antes da resposta do Estado, justamente para pressionar para que o Estado respondesse. Aqui, na realidade, muito mais o movimento homossexual fez essa pressão e as associações específicas de luta contra a AIDS surgem junto com a resposta, e inclusive são estruturadas pela própria resposta do Estado. Então, no sentido que esse foi o primeiro financiador, né? A gente teve 2 acordos com o Banco Mundial que o Brasil fez, eu não vou me lembrar agora os anos certinho, eu tinha tudo isso na minha linha do tempo, que não vai dar para apresentar aqui agora, mas que foram acordos internacionais com o Banco Mundial, o AIDS 1 e o AIDS 2, que financiaram projetos, inúmeros projetos de prevenção que eram desenvolvidos por essas organizações, né? Então, as organizações faziam um convênio junto com as secretarias e aí tinham esse seu projeto financiado e desenvolviam seus trabalhos. Então, teve esse processo de profissionalização, de uma certa forma, das organizações. E também as atuações dentro dessas organizações, elas se diferenciavam, né, como eu vinha falando. Então, por exemplo, o GAPA, São Paulo, ele tinha uma ação mais político-assistencial, ele, de fato, ajudava na construção da política, né, na assistência às pessoas vivendo com HIV, na organização do Programa Estadual de São Paulo. E a Bia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela tinha um cunho um pouco mais político, né? Até pelos próprios agentes que a constituíram, e de mais radical, de crítica mais radical ao Estado, e também criticavam, de uma certa forma, as ONGs que, de uma certa forma, na visão deles, tinham se propunham a fazer um reformismo, né? E aí também uma coisa interessante da gente pensar é que essas associações elas eram constituídas por agentes com histórico de militância na esquerda. Isso também é algo que se repete na França e em muitos outros países quando a gente olha para a história da AIDS. Então, esses agentes que foram pressionando o Estado, que foram constituindo essas associações específicas de luta contra a AIDS, eles comumente também tinham outras vinculações a movimentos de militância de esquerda. Então, por exemplo, como partidos políticos, a gente estava aí nesse processo de redemocratização, então a gente tinha pessoas do PC, PCB, do PCdoB, do próprio PT, também movimentos, agentes ligados ao movimento de comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base tiveram também um papel importante na assistência das pessoas que viviam com AIDS naquela época. E elas também, essas associações, buscavam, de alguma certa forma, uma certa exterioridade ao movimento homossexual. Se no início o movimento de homossexuais foi o responsável por tensionar essa resposta, no segundo momento, quando o Estado começa a dar essa resposta, então essas associações se formam, elas de alguma forma tentam se distanciar um pouco desse movimento homossexual, porque entendendo que a AIDS, na verdade, e aí com o passar do tempo isso foi ficando evidente, ela atingia muitos outros grupos que não só os homossexuais. Então, cada vez mais a gente começava a ver AIDS entre os bissexuais, depois entre os heterossexuais, depois nas mulheres, nesse primeiro momento. Inclusive, a história da AIDS para as mulheres ela é uma história que foi meio apagada. A gente só começa a pensar a política para as mulheres, essa feminilização da epidemia, a partir de 93. Até então, a gente tinha praticamente as políticas, tudo que se pensava em AIDS era voltada para os homossexuais e também, em determinado momento, no final dos anos 80, até 92, 90 e pouco, para as pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, né? Então, os médicos até aprendiam lá quais eram os grupos de risco. E aí não se tinha a noção das mulheres. Então, as associações de luta específica contra a AIDS, de uma certa forma, elas buscavam se diferenciar um pouco do movimento homossexual, entendendo que elas representavam, entre aspas, um grupo muito mais diverso de pessoas, né? Então, a gente tem uma série de questões. Se a gente tem no primeiro momento homossexuais hemofílicos, depois a gente vai ter usuários de droga, depois a gente vai ter injetáveis, depois isso muda, né? Porque aí a gente tem a emergência do crack, e aí os usuários acabam fazendo uso de uma outra forma. E depois a gente também tem uma feminilização importante da epidemia, né? Que foi se dando de uma forma um pouco mais suave do início até a década de 90, 90 e pouco. E aí é interessante notar, né, essa trajetória desses agentes que vão conformando as lutas,
Por exemplo, aí destaco o Herbert Daniel, que também foi um dos fundadores da BIA, teve participação, e ele foi um ativista político de esquerda muito importante, tem uma história muito bonita, inclusive, era homossexual, e acabou falecendo, acho que em 92, por complicações decorrentes da AIDS. Então, é um dos casos que ilustra bem essa relação. E aí a gente vê, então, as disputas que foram se dando, e que se dão, de uma certa forma, até hoje, no espaço AIDS no país, né? No primeiro momento, existiram disputas ao interior do próprio campo médico, isso é uma coisa interessante. Então, a gente tem aí a dermatologia e a infectologia e a medicina tropical e doenças infecciosas e parasitárias disputando esse lugar de saber sobre a doença, né? Do discurso da medicina, de quem pode falar a respeito da doença. A gente tem a infectologia, na realidade, ela nasce a partir da AIDS, né, no Brasil. Então, ela é uma especialidade que, entendendo, na visão das pessoas que afundaram, a limitação que a medicina de doenças infecciosas e tropical, de doenças infecciosas e parasitárias tinha em relação à doença, e a dermatologia sanitária também, então ela se institui enquanto um campo novo, uma especialidade médica, que entra em tensão fortemente com a dermatologia, por exemplo, sanitária, que tinha uma vertente, e principalmente os agentes, né, que conduziam a política estadual, por exemplo, de São Paulo, uma vertente mais voltada para a saúde pública. No campo burocrático, a gente também pode ver que houveram disputas, além dos agentes ao interior do campo burocrático, nas secretarias, nos programas que disputavam e disputam sempre, mas também entre os próprios programas. A gente pode perceber uma tensão entre programas estaduais, especialmente o de São Paulo, que foi o primeiro e foi o que estruturou, serviu de modelo para o programa nacional, e uma tensão aí com o próprio programa nacional, principalmente em relação à abordagem que se faria em relação à prevenção, né? O espaço militante também, perdão, foi um espaço onde houveram muitas disputas também, específicas. Então, por exemplo, as associações específicas da luta contra a AIDS, contra os movimentos em que a AIDS aparecia como uma questão transversal. Em algum momento, a gente começa também a ver uma tensão entre o movimento homossexual, e a AIDS aparecia como uma questão transversal, e as associações específicas de luta contra a AIDS. Também há ONGs que tinham um viés mais político, como a BIA, e um viés mais assistencial, como o GAPA. E também, em determinado momento, ONGs que aí, por exemplo, a própria BIA depois se desdobra um outro grupo chamado Grupo Pela Vida, também fundado pelo Betinho, se não estou enganado, e que era um grupo voltado para pessoas que viviam com AIDS. Então, dando esse lugar, esse protagonismo das próprias pessoas que viviam com AIDS, de lutarem pelos seus direitos. Então, também acaba, de uma certa forma, havendo uma tensão entre essas ONGs de pessoas que viviam com HIV ou AIDS e as demais ONGs, né? E ao interior do campo científico também tivemos disputas entre grupos de diferentes instituições de pesquisa e de ensino superior, como a USP, a Unifesp, a UFRJ e a própria Fiocruz, pela hegemonia, digamos assim, da produção do conhecimento a respeito da doença. Também disputas em torno das campanhas preventivas da Comissão Nacional de AIDS. A Comissão Nacional de AIDS foi um espaço muito importante na história da luta contra a AIDS. Foi ocupado por esses movimentos e que tinha a designação de conduzir a política nacional. Então, a gente tinha aí disputas entre os agentes do Programa Nacional e as associações de luta específica contra a AIDS, que disputavam principalmente em torno do direcionamento das campanhas. Também, exatamente o que eu vinha falando, os focos das campanhas, se eram campanhas voltadas a grupos específicos ou à população no geral. Também várias disputas, embates, e principalmente quando houve a assinatura dos acordos com o Banco Mundial no período da Comissão Nacional de AIDS, que foi constituída em 87, e que tinha a representação de todos esses movimentos. Então, era um espaço muito importante, foi um espaço muito importante nacional. Mas, de um modo geral, o que a gente percebe aí na história é que sempre prevaleceram nas campanhas governamentais as concepções mais técnicas dos agentes do próprio campo burocrático, né? Do ministério, por exemplo. Mas a gente também percebe uma influência forte do campo religioso, por exemplo, que interferia muito fortemente nos conteúdos das mensagens, e também do espaço militante.
que ao mesmo tempo tensionava por outro lado, para que se adotasse um discurso mais inclusivo e menos estigmatizante. A influência do campo religioso na história da AIDS também é algo muito importante. A relação da doença com a sexualidade, o uso de drogas injetáveis, né, levaram, de uma certa forma, a uma influência do discurso religioso sobre a concepção da doença, né? Então, aí se construiu, principalmente a Igreja Católica, um imaginário social que relacionava a AIDS muito fortemente ao pecado, à transgressão moral, ao castigo. Então, eram formas e condutas de sexualidade que eram vistas como desviantes, anormais, enfim, que iam contra uma moral religiosa estabelecida e que, por isso, então, era um tipo de castigo. E esse imaginário social, de uma certa forma, se perpetua, infelizmente, até hoje. Então, a gente está aqui nessa iniciativa também tentando desconstruir essas questões. Aí eu tenho algumas manchetes de jornal que vão trazer como que era, que dão uma certa noção para a gente como era o clima de medo e de desinformação e de preconceito, de estigma que se tinha em relação a essa doença. Isso até os anos 90, assim, acho que até hoje, mas mais fortemente nesse primeiro momento, né, dos anos 80 até 90 e pouco, e então a gente tem aí muito claramente nas manchetes do jornal. A própria teor das campanhas, eu vou mostrar uma agora para vocês, que foi muito criticada pelos movimentos, também trazia muito forte essa ideia da culpa e do estigma. A gente tem uma notícia até que a Cláudia Raia foi acusada de ter AIDS e veio a público mostrar o resultado do exame dela. Então, assim, sempre uma questão muito de culpa em que envolvia as pessoas, né? A gente tem até uma foto aqui do lado do nosso amigo Padre Júlio Lancelotti, que também teve uma participação aí com algumas organizações que ajudavam, que cuidavam de crianças que viviam com HIV e com AIDS, né? Eu vou passar agora para vocês só um minutinho, uma campanha do Ministério da Saúde. Gostaria que vocês vissem como era, para que a gente tenha uma ideia de como era retratada a AIDS no nosso país naquela época. Essa campanha é de 1993. Eu tive tuberculose. Eu tive cura. Eu tive sífilis. Eu tive cura. Eu tive câncer. Eu tive cura. Eu tenho AIDS. Eu não tenho cura. Nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar AIDS e vão morrer. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Bom, então dá para ter uma noção de como era. Essa campanha foi muito criticada pela BIA, pelo GAPA, né? E dá para ter uma noção de como era essa construção desse imaginário. Sempre volto e muito medo. Bom, então dá para a gente ter uma noção do que foi, né, do que foram os embates que aconteciam na época da constituição dessa resposta governamental. Fica muito nítido que a atenção e as questões relacionadas à homossexualidade, as questões de conduta moral, de como as pessoas e os grupos lidam com a própria sexualidade, aparecem o tempo todo no discurso. E ali a gente tinha um embate entre médicos, né? Então, eram agentes do campo médico que compreendiam a doença de forma diferente, né? E o processo. Então, acho que o que Valéria Petri traz no finalzinho da fala dela, de que os médicos sabem muito pouco a respeito da diversidade do que significa ser, ainda naquela época, o entendimento homossexual, quanto mais dirá hoje que a gente fala de LGBTs, né, é algo muito importante. Então, vou retomar aqui a nossa apresentação, e aí a gente continua conversando. Então, exatamente para trazer um pouco esse clima, né, esse pânico que foi se constituindo ao redor da AIDS no país. E aí, vou trazer também que o fato do campo médico ter sempre exercido um papel dominante na construção, né, da política de AIDS, bem como a participação também de epidemiologistas, sanitaristas na gestão do Programa Nacional, e a participação crítica das ONGs, né, específicas de luta contra a AIDS, concorreram para formular uma política avançada. Então, assim, o Brasil conseguiu, e aí foi uma aposta que foi feita,
né? Em 96, a gente teve uma lei que instituiu a disponibilização dos antirretrovirais. Na época, a gente começa utilizando, então, o AZT, a zidovudina, né, que foi um primeiro medicamento que tinha, enfim, algum efeito sobre a doença, mas, na verdade, a gente não sabia tratar a AIDS ainda. E aí os médicos davam doses cavalares de AZT e as pessoas passavam muito mal, os efeitos colaterais eram horrorosos. Assim, as pessoas às vezes morriam dos efeitos colaterais do remédio. Então, muitos médicos, quando a pessoa ainda não estava na fase de AIDS, nem passava. Depois a gente começa a ter um processo rápido de construção de produção de outros medicamentos, vem os inibidores de protease, e aí a gente começa então a entender que para tratar a AIDS direito, a gente teria que associar vários antirretrovirais. E aí, em 96, a gente consegue uma lei que estabelece que todo portador do vírus do HIV teria direito ao medicamento, né, portador de AIDS naquela época, e isso foi diametralmente ao encontro do que se praticava no mundo todo. Inclusive, foi um ponto de tensão quando houveram os acordos de empréstimo internacional com o Banco Mundial, porque a orientação dos organismos internacionais era muito mais voltado para a prevenção, e não para o tratamento das pessoas que já estavam com AIDS, para estruturação de serviços, qualificação. E o Brasil sustentou, e isso é uma coisa muito importante de se trazer aqui, a opção pelo tratamento universal. Então, a gente sustentou isso, e isso foi, depois, a longo prazo, comprovado como uma estratégia eficaz e efetiva, que, inclusive, economizou dinheiro. E depois o Brasil, inclusive, nos inícios dos anos 2000, se envolveu em disputas internacionais e ameaçava quebrar patentes, né, junto a grandes produtoras de antirretrovirais, se eles não baixassem o preço dos antirretrovirais. Muitas vezes não quebrou, eu acredito, se eu não estou enganado, o Brasil só quebrou uma patente usando um mecanismo legalmente estabelecido, com base, inclusive, na Constituição, não sei se foi em 2011, enfim, para o medicamento do Efavirenz, e uma outra classe de medicamento, mas ele ameaçava os fabricantes de medicamento para que houvesse a redução do custo, porque os fabricantes simplesmente cobravam valores diferenciados nos diferentes países. E aí estava se tornando difícil sustentar essa política de acesso universal ao tratamento. Então, o Brasil se colocou no cenário internacional como uma força importante que ia e sustentava essa estratégia do tratamento universal, que hoje é reconhecida como uma estratégia correta. Né? É a estratégia que não só respeita os direitos humanos, como também é estratégia economicamente mais viável, inclusive. Então, eu estou trazendo tudo isso para a gente contextualizar um pouco de como que a nossa política foi avançada, e a gente conseguiu essa política avançada justamente por essa aliança que aí a Sandra Garrido traz no livro dela, né? Que a luta contra a AIDS no Brasil ela está estruturada, como também na maioria dos países ocidentais, por uma aliança tripla, que às vezes é conflituosa, mas é uma aliança entre a militância de organizações não governamentais, e aí pensando todas, né, desde o movimento homossexual até as organizações específicas da luta contra a AIDS, entre os médicos e também entre os agentes da gestão da saúde pública, né, que estavam envolvidos seja na pesquisa, no suporte médico-social aos doentes e nas campanhas de prevenção. E também um elemento de contexto fundamental foi o próprio processo da reforma sanitária no Brasil, né, da Constituição, que traz saúde como um direito. Então, a gente tem um outro olhar sobre a saúde. Se institui o SUS, Sistema Universal de Saúde brasileiro, e aí a gente tem isso como pano de fundo que facilita, de uma certa forma, corrobora, para a sustentação dessa política nacional, mas que só foi também possível pela aliança desses agentes, com concepções diferentes sobre a doença, com disputas, com discursos diferentes, mas uma aliança em torno da questão, né, do problema. E essa luta, que é isso que eu já falei, levou a disputas internacionais e em relação à quebra de patente dos medicamentos, né? E o Brasil efetivamente assumiu uma posição de destaque internacional. Isso é um motivo que a gente tem que ter muito orgulho, inclusive. Aí, antes de passar para essa, eu vou passar aqui e aí fica já também uma indicação cultural, um vídeo sobre um documentário que tem, inclusive, na Netflix, quem tiver,
assista, é muito bom, que se chama Cartas para Além do Muro, que eu acho que resume um pouco essa primeira apresentação que eu trouxe aqui, que tentou trazer alguns aspectos bem gerais, na realidade, que possibilitaram a construção da resposta à epidemia governamental, à epidemia de HIV no país, muito baseado, completamente baseado, aliás, no no excelente trabalho da Sandra Garrido. Então, assistam, e vale muito a pena também o documentário Cartas para Além dos Muros. Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura. Mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. Você já ouviu falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência divina. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Era sempre do outro, não era minha, nunca minha, era do outro. Então era do homossexual, do africano, do trabalhador do sexo, do outro. Nós estamos numa enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente, dos pés à cabeça. Ele estava todo entusiasmado. A Veja quer me entrevistar, mamãe, imagina. E a Veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar. E foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é muito forte, como é um crime isso. A professora Nair Soares Brito foi mais longe na luta por remédios e conseguiu da Justiça uma decisão inédita. Vai receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS. Tratar o HIV em 2018, tecnicamente, é besta, é fácil. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito, do que nas nossas secreções. Né? E aí é por isso que vão dizer, né, que o HIV é um vírus social, uma epidemia social, um problema social. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode. E aí vem a história de precisamos falar disso. Sem dúvida nenhuma, precisamos falar disso, e é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando mobilizar em torno do dia 1º de dezembro. Bom, até então, eu diria que eu falei um pouco da AIDS ontem, mas agora eu quero falar da AIDS hoje, porque todo esse panorama que a gente veio trazendo aqui, ele mudou, e ainda bem que ele mudou, e agora eu quero trazer um pouco também dos avanços, mas também das questões que ainda preocupam, porque o HIV, como eu já falei no início, ainda é um problema de saúde pública importante no nosso país. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, num caráter mais informativo, dizer, e aí, porque o nosso público é muito diverso, é que HIV e AIDS não são sinônimos, não é a mesma coisa. HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele que causa a AIDS. Então, ele ataca células específicas do sistema imunológico, que são os linfócitos TCD4, que são células que têm um papel muito importante no sistema imunológico. Quando elas são comprometidas, o sistema imunológico como um todo começa a ficar deficiente, e o sistema imunológico é aquele sistema que é responsável por defender o nosso organismo contra as doenças. A AIDS, ela já que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é a doença que é causada pelo HIV no estágio avançado da infecção. Então, nesse estágio, a pessoa ela pode apresentar diversos sinais e sintomas, além de algumas infecções oportunistas, que são infecções doenças, né, que não se desenvolveriam se a gente tivesse com uma imunidade boa. Então, como o HIV ele vai destruindo a nossa imunidade por dentro, a gente acaba ficando mais suscetível a algumas doenças que a gente não desenvolveria se a gente tivesse uma imunidade boa. Aqui eu trago uma representação da história natural da infecção pelo HIV, que está lá no PCDT do HIV, protocolo clínico, né, diretriz terapêutica, que vai trazer um pouco como é que se comporta para a gente entender um pouco essa diferença. Então, do momento da infecção,
até o momento, se a pessoa não se tratar da morte, né, a gente tem aí dois grandes marcadores no nosso corpo, no nosso organismo, que é a carga viral, ou seja, que é a quantidade de vírus no nosso organismo. Então, quando a gente se infecta, quando o vírus infecta o organismo, a gente tem normalmente uma curva ampla, né, de vírus, uma infecção aguda, que é a fase de infecção aguda. Normalmente, nessa fase, as pessoas costumam apresentar alguns sintomas, então, a partir, normalmente, de um mês, até um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, isso varia de pessoa para pessoa, mas a pessoa normalmente, ou não, tá? Não é via de regra, apresenta alguns sintomas, né? Às vezes como se fosse uma virose um pouco mais forte. Os médicos normalmente classificam como uma virose, e de fato é uma virose, só que uma virose causada pelo HIV. E aí são sintomas bastante inespecíficos. E depois, normalmente, ele evolui para melhora e a pessoa não tem mais grandes problemas. Nesse momento, que a carga viral está lá alta, né, que a pessoa está tendo esses sintomas, é quando o CD4, né, que são essas células de defesa do organismo, começam a cair. Porém, a partir de um determinado momento, o organismo começa a contra-atacar. E aí ele começa a se restabelecer e começa a diminuir a carga viral, a quantidade de vírus no sangue, no organismo, né? E aí fica por um bom período, que é o período de latência clínica, que demora em média de 8 a 9 anos, a pessoa fica sem sintomas. Então, na realidade, sem sintomas, mas está acontecendo uma guerra interna dentro da pessoa. Então, o HIV ele continua circulante, a carga viral continua aí em algum nível, mas os linfócitos CD4, o sistema imunológico, consegue ir controlando. Porém, a partir de um determinado momento, o nosso organismo, a nossa defesa, começa a perder essa briga. E aí ela começa a diminuir novamente, e aí a carga viral começa a aumentar novamente. E aí a gente, sim, chega no estágio de AIDS, que é o estado avançado da infecção pelo HIV, que é quando a gente começa a desenvolver algumas doenças, né? Algumas manifestações, algumas doenças oportunistas, tem várias doenças oportunistas que são indicativas de AIDS. Então, normalmente a gente considera AIDS quando a pessoa está com menos de 200 linfócitos TCD4 por, acho que é milímetro cúbico. Então, aí a gente já tem um comprometimento do sistema imunológico. E aí a pessoa começa a desenvolver várias doenças oportunistas e, invariavelmente, se ela não tiver uma assistência à saúde e também não tratar a infecção, ela vai morrer, porque, infelizmente, porque ela não vai morrer da AIDS em si, ela vai morrer dessas doenças oportunistas que vão se instalando, né, e que vão causando o adoecimento. Então, inclusive para as pessoas que vivem com HIV, esses são os dois marcadores mais importantes que a gente faz o tratamento, né, e a gente vai acompanhando, que é a quantidade de carga viral e como é que está os CD4, né, que são os marcadores para a gente saber se o tratamento está dando certo. Só que para isso a pessoa tem que ter adesão ao tratamento, né, tomar certinho o medicamento. Bom, e da onde que teria vindo esse vírus, né, da imunodeficiência? Existe também aí uma representação bastante, eu diria até racista, né, sobre a origem do HIV. Enfim, tem pessoas que dizem que é porque veio da África, as pessoas lá, enfim, se relacionavam sexualmente com macacos. Isso obviamente tem aí um imaginário bastante racista. Mas, assim, alguns estudos, a gente não tem nada comprovado, mas alguns estudos genéticos mostram que a gente tem dois tipos de HIV, né? Dois subtipos, o HIV1 e o HIV2. O HIV1 ele é muito mais prevalente aqui no Brasil. E aí a gente tem alguns estudos genéticos que mostram que existe uma similaridade entre o vírus HIV com o vírus da imunodeficiência símia, que acomete macacos, né? Que é o CIV. Então, isso pode indicar que pode ter havido em algum momento da história uma possível transmissão entre espécies. Aí alguns historiadores, algumas pessoas que estudam, né, essas questões de cultura, falam que nessa região da África, né, ali da República Democrática do Congo, onde se estima, né, que tenha sido a origem da transmissão, ainda na década de 20, as pessoas também tinham alguns hábitos culturais de caçar esses animais, esses macacos, né, e manipulavam os corpos, né, enfim, e aí entravam eventualmente em contato com o sangue desses animais. E aí, eventualmente, um corte na mão ou alguma coisa assim pode ter gerado, né, a possibilidade da infecção.
Mas para isso também o vírus teria que ter tido uma mutação, né? Porque o vírus CIV, né, da imunodeficiência símia, ele não infecta a célula humana. Então, muito provavelmente o HIV pode ter sido uma mutação desse vírus, porque a gente sabe que os vírus têm essa capacidade. Enfim, são estudos genéticos, não tem nada 100% comprovado. E o vírus CIV ele é encontrado aí no macaco verde africano, também algumas subespécies de chimpanzé. E aí, quais são os modos de transmissão do HIV, né? Isso também é uma coisa importante, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso ainda, por incrível que pareça. A transmissão, ela se dá pela via sexual, por relações sexuais desprotegidas, sem uso do preservativo, sejam relações anais, vaginais ou orais. A relação anal, ela é de maior risco, porque a mucosa do ânus, ela tem uma capacidade de absorção muito grande, né? Tem uma vascularização muito grande ali. Então, quando tem o contato com o vírus, é mais fácil dele adentrar o organismo, a corrente sanguínea, e causar infecção. Também existe risco na transmissão vaginal e via oral é mais raro, bem raro na realidade. Mas os manuais consideram que é uma via de transmissão possível, principalmente tendo em vista se tiver algum tipo de, enfim, de ferimento na mucosa da boca, ou alguma coisa relacionada assim que aumente o risco, né? A transmissão se dá via sanguínea, ou seja, os fluidos corporais que são infectantes são o sangue, o sêmen, as secreções vaginais e o leite materno. Apenas esses, repito, apenas esses são os fluidos corporais infectantes para HIV. No início da epidemia tinha-se muito medo de tocar nas pessoas, tinha também essa representação do terror, né, que se fazia. Então tinha também essa ideia de que o suor, de que o beijo, de que até em algum determinado momento os próprios mosquitos que picavam, né, e sugavam sangue e depois picavam outras pessoas, como o próprio mosquito da dengue, o Aedes aegypti, poderiam transmitir também o vírus. Depois sempre foi comprovado que isso não era possível e que, por exemplo, saliva e outro suor não tem quantidade de vírus suficientes para infectar outra pessoa. E também são regiões, né, o organismo que o vírus não consegue sobreviver. O vírus HIV ele é um vírus muito frágil fora do organismo, ele não consegue persistir por muito tempo, por exemplo, como o vírus da Covid-19. Né? O SARS-CoV-2 é um vírus que tem uma capacidade de ficar no ambiente por muito mais tempo, por exemplo. Também uma outra forma de transmissão é a transmissão vertical, né, que é a transmissão direta do feto da mãe para o feto durante a gestação ou para o recém-nascido durante o parto. E também é um tipo de transmissão que a gente tem já tecnologia para evitar. Né? Então, as mulheres que vivem com HIV e que são gestantes, elas não precisam, quer dizer, não devem transmitir o vírus para o filho, né? E a gente tem, se ela faz o tratamento certinho, tem um acompanhamento, a gente tem formas de evitar essa transmissão muito seguras, inclusive. Agora a gente precisa assegurar que essas mulheres tenham acesso aos serviços para fazer o seu pré-natal. No processo do pré-natal, o teste anti-HIV é um dos testes que se faz, né? Toda mulher que engravida deve fazer, inclusive o parceiro também é bom fazer também. E isso é uma questão importante. Lembrando que também na história do HIV a gente tem uma questão importante, que é a questão de gênero, né? A história do HIV, até hoje um pouco, ela é muito voltada para o homem, e porque a maior incidência, e a gente vai ver isso nos gráficos daqui a pouco, é realmente do sexo masculino. Mas a gente tem uma série a gente tem uma feminização, teve uma feminização importante da epidemia, e a gente tem uma série de questões da saúde específica da mulher que precisam também ser olhadas, né? De uma forma mais cuidadosa. Aí eu trago aqui agora um pouco do cenário epidemiológico da doença atualmente. Então, como eu disse, eu quero falar um pouco do HIV hoje. Hoje a gente usa mais o termo HIV. Porque realmente não é AIDS. As pessoas que fazem o tratamento, elas não desenvolvem AIDS, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar bastante claro. A pessoa que tem adesão ao tratamento, consegue deixar sua carga indetectável, ela não só deixa de transmitir o vírus, eu vou enfatizar isso mais tarde, como ela não desenvolve a AIDS. E os estudos têm mostrado que, inclusive, ela tem uma expectativa de vida igual, se não melhor do que a população no geral, porque ela vai fazendo um acompanhamento sistemático, né? Porque ela tem que sempre estar indo ao médico para fazer o acompanhamento, para pegar também as medicações,
né? Então, ela acaba cuidando melhor e encontrando outros problemas de saúde mais cedo do que a população no geral. Então, a expectativa de vida é praticamente normal. Tem muitos estudos que colocam isso. Então, hoje, viver com HIV não é mais uma sentença de morte. E aí, voltando para o panorama epidemiológico, a gente percebe aí um aumento de 2008 para 2018 da incidência em homens, né? Aí a razão de sexo, então é para quantos quantos homens para cada mulher. Então a gente percebe aí que aumentou. Aí a gente tem também uma pirâmide etária que vai trazer a taxa de detecção por sexo e faixa etária. Isso 2008. Então a gente percebe aí uma expressividade grande na faixa etária de 35 a 40 anos masculina, né? Também ainda um preocupante ali menores de 5 anos, indicando transmissão vertical. E aí em 2018, né, a gente percebe uma redução significativa ali na menores de 5 anos. E aí a gente percebe também uma redução de um modo geral, também principalmente nas mulheres, mas a gente percebe uma concentração aqui, né, um aumento até nessa faixa etária de 25 a 29 anos, e de 20 a 24 anos. Então, a gente tem, hoje, a epidemia de HIV ela é concentrada em homens jovens, e esses homens, inclusive, têm cor, e é isso que a gente vai trazer aqui. Óbvio que não significa que só homens jovens negros têm HIV, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a prevalência é maior, o que indica uma determinação social importante. Mas a gente percebe que existe aqui em relação à raça-cor, né? Que também é um quesito que é muito pouco preenchido nas fichas de notificação, por conta do próprio racismo estrutural, e que os profissionais ainda não conseguem se conscientizar em relação a isso. Uma diminuição nesse período aí das infecções em pessoas que se autodeclararam brancas, e um aumento percentual, um aumento proporcional aqui em pessoas negras, né? Quando a gente junta a categoria parda e preta do IBGE, a gente compõe, né, a categoria negra, pessoas negras. Então tem um recorte racial importante hoje na epidemia de HIV também. E aí a gente tem aí dentro dos homens, né, maiores de 13 anos, uma concentração em grupos específicos também, um aumento nesse último período. Então, a gente, de 2008 a 2018, aumentou a quantidade proporcionalmente. Aqui é como se fossem todas as pessoas que se infectaram no ano. Essas daqui são de homens que fazem sexo com homens. Esse pedaço aqui, que é essa cor aqui meio laranja, roxa, né? São heterossexuais. E aí a gente tem o DI, homeofílicos, transfusão e transmissão vertical muito pequenininho aqui. Então, a gente tem cada vez mais a epidemia de HIV concentrada em homens que fazem sexo com homens. Essa categoria homens que fazem sexo com homens foi adotada para abarcar a diversidade de identificações, né, que a gente encontra entre as pessoas que estão vivendo com HIV. Porque nem todos, mesmo se relacionando sexualmente com outros homens ou com pessoas trans, com mulheres trans, se identificam como gays. Então, se você coloca gays, você ali exclui uma parcela enorme de pessoas. Então, são homens que fazem sexo com homens, é uma categoria genérica. Também foi criticada pelo movimento aí já LGBT, né? Mas que no campo da prevenção do HIV, das políticas de HIV, a gente tem adotado por entender que é uma categoria que define melhor o comportamento dessas pessoas e a autoidentificação. Aí aqui é importante para a gente entender a magnitude desse problema, é um estudo de prevalência, são vários estudos de prevalência, cada uma dessas barrinhas é uma prevalência, é um estudo. O que é a prevalência? A prevalência é como se fosse, é uma medida, né, de epidemiologia, como se fosse um raio-x. Como se a gente passasse um raio-x na população toda agora, e como se a gente pudesse identificar todos que têm HIV. Então, aí a gente identificou tal. Essa é a prevalência. Então, a gente vai identificar tanto pessoas que já vivem com HIV há 20 e poucos anos, quanto pessoas que nem sabem ainda que são, né, que nem fizeram o primeiro teste ou que acabaram de descobrir. Então, isso seria, digamos assim, a grosso modo, uma prevalência. Na população geral, a gente tem aqui 2 estudos que estimam a prevalência de HIV em 0,4%. Ou seja, a epidemia de HIV na população geral, no Brasil, ela é considerada uma epidemia controlada. Controlada no sentido assim, ela se mantém estável, né, com uma tendência de redução muito pequena até, muito leve. Porém, quando a gente vai para populações específicas, e aí os estudos tentam estimar isso, por exemplo, aqui
o estudo de 2007, aqui de 2016, esse daqui de 2009, por exemplo, aqui, gays e outros homens que fazem sexo com homens, a gente tem já uma prevalência muito maior, de 12,1% e de 18,4%. Então, é mais ou menos assim. Imagine que fosse possível a gente saber quantos homens gays e outros homens que fazem sexo com homens existem. Desses, a gente vai estimar quantos estão infectados pelo HIV. Então, é isso que é a medida de prevalência. Então, em torno de 18,4%. Agora, pasmem para a população de mulheres trans e travestis. A gente tem aqui 2 estudos que estimam, em 2016, uma prevalência entre 16,9% até 36,7% da prevalência entre mulheres trans e travestis. A gente tem aqui mulheres trabalhadoras do sexo, também tem uma prevalência maior, ou seja, todos esses grupos eles têm uma prevalência maior do que na população geral. Então, essas daqui são o que a gente chama no campo da prevenção das populações chaves, e não grupos de risco. É diferente o conceito, eu vou explicar melhor. Então, a gente percebe que, aí, trazendo o panorama geral, de 80 a 2019 foram identificados aí, segundo o boletim epidemiológico da AIDS, do HIV de 2019, foram identificados 9.666 mil casos, 966 mil casos de AIDS no Brasil. Fala AIDS porque na notificação ainda se usa esse termo, viu? Mas nem todos foram AIDS mesmo. O país registra anualmente uma média de 39 mil casos novos de AIDS, e nos últimos 5 anos. Entretanto, o número anual de casos de AIDS vem diminuindo na população geral desde 2013. Como eu falei, uma certa estabilidade com uma tendência leve de diminuição. A distribuição proporcional, né, ou seja, onde esses casos estão se concentrando no Brasil, eles se concentram muito mais na região Sudeste e Sul, correspondendo a 51,3% e a 19,9% do total de casos. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, um aumento da incidência em populações específicas. Por exemplo, em homens, sobretudo homens jovens de 20 a 39 anos, a gente percebe uma concentração dessa epidemia em população negra, com diminuição da incidência na população branca. E também uma concentração dessa epidemia em homens que fazem sexo com homens, gays, travestis e transexuais. Então, hoje a gente tem um cenário de epidemia de HIV concentrado em populações específicas. Isso é muito importante para a gente pensar as estratégias de prevenção. E aí eu faço a pergunta, como explicar a situação atual da epidemia de HIV no Brasil? Será que a gente tem tendo retrocesso na política de AIDS no país? Como a gente explica uma política que foi considerada modelo para o mundo todo, né, com uma participação efetiva dos movimentos sociais na sua construção, e, enfim, que foi nessa vertente do acesso, da universalização do acesso ao tratamento, está hoje com esse cenário de aumento nessas populações específicas? Será que teria sido, aí são hipóteses para estudo, uma focalização nas campanhas voltadas para a população no geral, e esquecendo, até por uma certa pressão religiosa, esquecendo de focalizar as populações que de fato são mais vulneráveis, porque a gente sabe que as pessoas têm vulnerabilidades. A vulnerabilidade é um conceito que foi desenvolvido por conta da AIDS, inclusive, né, que a gente usa muito na saúde. Então, a gente sabe que as pessoas têm vulnerabilidades diferentes ao HIV. Uma travesti negra, que, enfim, trabalhadora sexual, vai ter uma vulnerabilidade diferente de um homem gay branco. Entenderam? Então, assim, são questões. E aí, no campo da prevenção, então, a gente trabalha aí com essas ideias de populações-chave. E aí, por que é diferente de grupo de risco? Porque a gente não está focando no risco, a gente está pensando em populações-chave para desenvolver políticas de prevenção. Quais são essas populações-chave? Gays e outros homens que fazem sexo com homens, trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas e pessoas trans. Então, não é a ideia de trazer a dimensão individual do grupo de risco. A gente está pensando a questão mais coletiva, digamos assim, da população que precisa de uma política. E também a gente tem, o Ministério trabalha com a ideia de populações prioritárias, que seriam as populações negra, indígena, situação de rua e jovens. Então, reparem que essas duas coisas, esses dois diagramas aqui, eles se cruzam e eles representam, de uma certa forma, tentam representar as diferenças nessa vulnerabilidade que um sujeito pode ter. Então, por exemplo, um sujeito que enfim, uma pessoa trans, mas que também
é negro, é negra, e está em situação de rua, por exemplo, ele vai ter, digamos assim, cadeias de opressão, de estigma que vão se articulando e vão aumentar muito a vulnerabilidade dessa pessoa ao HIV. Então, a gente tem que pensar isso sempre assim. A gente não pode achar que essas coisas são assim tão certinhas, porque e a gente tem que, de alguma forma, tentar entender quais são as determinações sociais que põem aquela pessoa numa situação de maior ou de menor risco, porque aquela pessoa tem mais condição de produzir formas de se prevenir do que outras. E aí, no campo da prevenção, a gente trabalha com essa ideia, então, hoje, da prevenção combinada ao HIV. Hoje, a gente tem uma série de métodos, de estratégias para prevenir o HIV. Então, assim, a gente avançou muito nisso. A gente tem hoje incorporado já o SUS, a profilaxia pós-exposição para a população geral. O que é a profilaxia pós-exposição? É um antirretroviral que a pessoa vai tomar até 72 horas após uma exposição de risco, ou seja, uma relação sexual desprotegida ou qualquer outro tipo de exposição que a pessoa considere que foi de risco. Normalmente é disponibilizado nas urgências e emergências, mas em alguns SAIs também, né? E CTAs também em alguns lugares. A pessoa usa o antirretroviral por 28 dias. Se de fato ela tiver se exposto ao HIV, o antirretroviral vai impedir que o vírus se multiplique e de fato infecte ela. E aí depois ela tem que fazer os testes para ver se está tudo certo. Então é por uma emergência, né? Caso estourou uma camisinha, aconteceu alguma coisa nesse sentido. A gente tem também hoje a profilaxia pré-exposição. A pós-exposição é PEP e a pré-exposição é PrEP. Tem um R, né? De pré. A pré-exposição a pessoa também vai utilizar. A pré-exposição hoje está disponível no SUS em muitas capitais, porém ela está voltada para populações-chave, principalmente homens que fazem sexo com homens. Ainda não é universal. Por uma questão também de estudo, de custo e tal. Mas ela é um medicamento, um antirretroviral, que essa população vai utilizar de forma preventiva, né? Então, são intervenções biomédicas. Então, ela vai estar utilizando um comprimido que é o Truvada, né, todo dia, e aí aquele antirretroviral vai ficar circulando na corrente sanguínea dela, e se ela tiver a exposição ao HIV, o HIV não vai conseguir infectar a célula. E isso é muito importante, porque é uma estratégia de prevenção que muitas pessoas adotam, porque efetivamente não conseguem utilizar o preservativo, ou sabem que tem comportamentos de risco, digamos assim, né? E não conseguem aderir a outros métodos de prevenção, então esse pode ser um método importante. Também a gente pensa em intervenções comportamentais, no sentido de orientar para que a pessoa decida mudar o seu comportamento, né, e fazer a gestão daquele risco. Também e intervenções estruturais, entendendo justamente isso, que a questão do HIV é algo mais complexo. Enfim, a gente tem que olhar para a pessoa que está na nossa frente, né, que vem buscar no serviço de saúde uma ajuda em relação a isso, ela é constituída por várias questões, tem vários marcadores. E a gente precisa olhar para isso e entender estruturalmente como que ela está, digamos assim, em relação à vulnerabilidade para a infecção pelo HIV. E aí a gente tem uma série de estratégias que a Mandala propõe, né? Imunizar contra a hepatite B e HPV, prevenir a transmissão vertical, reduzir danos, a perspectiva da redução de danos também é muito importante, porque, enfim, inclusive é um princípio orientador da própria política de álcool e outras drogas, porque a gente sabe que o uso de substâncias psicoativas de forma problemática também aumenta a vulnerabilidade ao HIV. Também diagnosticar e tratar as pessoas com IST e HIV, então é importante que as pessoas se testem. A testagem ainda é muito importante. É uma das mensagens que eu também gostaria de deixar aqui. Qual foi a última vez que você fez o teste para HIV? Por que você não fez? Né? Então, se teste. Todos nós estamos suscetíveis a adquirir infecção pelo HIV. Todos nós que mantemos relações sexuais, temos uma vida ativa sexualmente, podemos, eventualmente, ter esse risco, sim. Então, é importante fazer a testagem como uma ação preventiva, inclusive.
Também usar preservativos masculino e feminino, inclusive o preservativo feminino é algo polêmico, né, no sentido assim que a gente não tem um acesso tão fácil pelo SUS, e a gente sabe que pelas relações de gênero temos várias questões que dificultam, às vezes até impedem que as mulheres tenham essa autonomia de usar o preservativo, né? E aí também é uma questão estrutural, social, que aumenta a vulnerabilidade, né, dessas mulheres. A gente sempre fez muito campanhas voltadas para o preservativo masculino, mas a gente deveria também pensar a autonomia da mulher sobre o seu corpo, para inclusive escolher usar o preservativo feminino, mesmo que o homem não queira utilizar. Então, isso também é muito importante. Também a questão do tratamento. Então, essa é uma coisa muito importante. As pessoas que fazem seu tratamento com antirretroviral certinho e conseguem alcançar o padrão ouro, que é a carga viral indetectável por mais de 6 meses, elas param de transmitir o vírus. Essa foi a aposta da política no Brasil também. Quando universalizamos o tratamento, a gente começou a ver que essas pessoas que estavam indetectáveis e vivendo sua vida normalmente, elas também deixaram de transmitir o vírus. Logo, isso também se tornou uma estratégia de prevenção, porque você não tem mais aquela pessoa potencialmente transmitindo, porque ela está ali retida no serviço, fazendo seu tratamento. Então, esse conjunto de estratégias, de proposições, é que conforma o que a gente chama de mandala da prevenção ao HIV. Todo cidadão brasileiro tem direito a ter acesso no serviço de saúde, essas orientações, inclusive acesso a essas profilaxias biomédicas, se for o caso. Então, aqui eu trago um panorama, né, disso que eu falei. E aí, só fazer um destaque aqui, são várias campanhas do Ministério da Saúde, né, para o autoteste. Inclusive, agora com a pandemia de Covid-19, muitos serviços que cuidam da questão do HIV estão disponibilizando o autoteste. Então, a pessoa pode ter acesso a esse autoteste, aí ela faz o teste na casa dela, pode levar, inclusive, para parcerias também sexuais, se for o caso, levar mais de um. Uma vez dando o resultado positivo, essa pessoa precisa ir a um serviço para fazer o teste confirmatório. Então, aí dá importância e se vincular ao serviço e, se realmente for positivo, começar o tratamento. Então, da importância também a gente tem mais uma ferramenta, né? Então, a pessoa pode se testar em casa, é muito simples de fazer, né? Demanda grandes esforços, não precisa ser da área da saúde para conseguir fazer, mas precisa ter uma orientação adequada, para que a pessoa, uma vez dando positivo, de fato, se vincule ao serviço e inicie o tratamento, né? E aí a gente tem também como uma das metas muito importantes, pactuadas internacionalmente pela UNAIDS, que é um organismo, né, que faz parte das organizações, na verdade é financiada pelas organizações da ONU, a Unicef, entre outras. A UNAIDS é um programa, na realidade, né, que fica no âmbito da ONU, que vai cuidar da AIDS no mundo todo. E aí ela tem essa meta 90-90-90, que é uma meta que até 2020, que era esse ano, 90% das pessoas que têm HIV estejam diagnosticadas, 90% em tratamento e 90% com carga viral indetectável. Para fazer isso, a gente usa um modelo chamado da cascata, né, do cuidado contínuo do HIV, que é essa daí que está aí do lado. Então, a gente vai estimando, né, quantas pessoas estão diagnosticadas, quantos estão vivendo com HIV em tratamento e quantos estão com carga viral indetectável. E aí a gente vê uns gaps, aqui é do mundo todo, que a UNAIDS fez, eu até não trouxe da do Brasil, esqueci, de 2019. Então, a gente vê uns gaps aqui. Então, por exemplo, aqui, de 81% dessas que estão diagnosticadas, apenas 67% estão fazendo tratamento nos serviços. Por quê? Cadê esse restante dessa população aqui? Isso é muito importante. A gente precisa, e aí é uma conversa com os profissionais de saúde, principalmente, a gente precisa entender o que está acontecendo. E por que dessas que estão no serviço, só algumas 59% estão com carga viral indetectável, né? O que está acontecendo? Será que é a dificuldade na adesão? A gente tem um problema muito sério com a adesão das pessoas que vivem com HIV. Por mais que cada vez mais os esquemas foram se simplificando, mesmo hoje, quem vive com HIV toma 2 comprimidos, né? O esquema preferencial, uma vez ao dia. Então, assim, não é uma coisa tão difícil, mas mesmo assim, por toda a construção social, pela carga de doenças e outra coisa, também não tem mais efeito colateral nenhum praticamente. As pessoas não têm mais efeitos colaterais, não existe mais de lipodistrofia pelas novas classes de medicamento. Porém,
A gente sabe que não é tão simples assim a adesão ao medicamento, porque tem toda uma questão de estigma, de lidar com a doença. Ainda é muito difícil ser diagnosticado com HIV, né? Muito difícil. As pessoas que vivem com HIV ainda reclamam muito do preconceito e do estigma. E aí entra nas sessões finais da nossa live, que é o tratamento e os direitos humanos. Que acho que articula até um pouco aqui com a Anistia Internacional. Bom, temos ainda no mundo todo muita dificuldade para o acesso ao tratamento. Até no Brasil ainda temos dificuldade, né? Infelizmente, mesmo tendo o SUS e sendo disponibilizado gratuitamente. E aí a gente tem que entender o tratamento, no caso do HIV, como um direito humano. É assim que precisa ser entendido. Porque para uma pessoa que vive com HIV, o tratamento ele é um direito correlato ao direito à vida. Então, ele precisa ser entendido nessa ordem. Os estados precisam se comprometer a disponibilizar o tratamento. Muitos países têm acordos com a UNAIDS e com outros organismos internacionais que dão acesso ao tratamento, mas não é para 100% da população como o Brasil. A gente tem muita dificuldade, nem todo mundo. Aliás, uma parte até, um terço das pessoas praticamente do mundo todo que vive com HIV consegue ter acesso ao tratamento. E isso é um cenário aterrorizador, assim. Então, a gente precisa avançar nesse entendimento do tratamento como um direito humano. Também, a gente mesmo tendo acesso ao tratamento, às vezes também as pessoas que vivem com HIV têm as suas demandas de saúde, elas têm, até pela questão do tratamento, por outras questões, algumas desenvolvem problemas crônicos de saúde com maior facilidade, então elas precisam ter o acesso aos serviços de saúde para essa atenção integral. E também precisam ter acesso a insumos de prevenção, e aí não só as pessoas que vivem com HIV, mas as pessoas de modo geral, a população de modo geral. Então, o acesso aos insumos de prevenção, ao preservativo, às profilaxias pré e pós-exposição, a orientação para a gestão do risco precisam ser disponibilizadas. Também a necessidade de um acesso, as pessoas aí, no caso mais voltado para quem vive mesmo com HIV, as necessidades de um acesso a série de direitos sociais, como auxílio-doença, prestação continuada e aposentadoria por invalidez. No Brasil, a gente já tem isso assegurado com muita luta, né, também dos movimentos. Aí trago aí 2 marcos, né, da história, digamos assim, do HIV e da AIDS no Brasil, a Declaração dos Direitos Fundamentais das Pessoas Portadoras do Vírus da AIDS, que é de 89 ainda, é muito interessante, e aí lá já estabelece uma série de preceitos que o Estado deve se orientar. E em 2014 foi publicado a Lei 12.984, de 2014, que define como crime a discriminação contra os portadores do vírus da imunodeficiência humana e os doentes de AIDS. Isso também é uma medida importante, porque o teste do HIV ele não pode ser feito de forma compulsória, nem pode constar em lista de exames admissionais, de emprego. Tudo isso é ilegal na realidade, né? E também não pode haver discriminação de pessoas portadoras do vírus. Isso também é uma coisa muito importante, porque ainda é muito forte o estigma e é muito forte a discriminação, embora a gente tenha conseguido cada vez mais, as pessoas estão realmente pondo a cara, mostrando que realmente viver com HIV hoje em dia é algo que é muito tranquilo. Embora, óbvio, ainda assim é uma doença grave, que não tem cura, mas a gente não precisa construir isso de uma forma a nem culpabilizar as pessoas e nem discriminar as pessoas por isso. E aí trago aqui para vocês uma campanha que o Ministério da Saúde tem fez há um tempo atrás sobre a questão do indetectável, né? E também esse cartaz muito interessante, né? É importante entender que as pessoas que vivem com HIV podem sim ter parcerias, podem viver relacionamentos, podem engravidar, podem amar. Isso é uma coisa muito importante. Viver com AIDS, como diz o cartaz, é possível, com preconceito, não. E isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que difundir, né? Porque ainda muito da história do HIV, desse imaginário, ainda persiste, infelizmente. E aí, acho que tem uma coisa interessante, que aqui no cantinho tem vários youtubers que têm HIV, que têm feito esse trabalho no YouTube de divulgação, né? De informações, então ajudando, inclusive, a UNAIDS com alguns projetos, e comunicando à população jovem, né, numa linguagem moderna, assim, sobre essas questões relacionadas a HIV. Então, é muito interessante o trabalho. Eu vou passar agora um último videozinho aqui, e a gente vai caminhando para o encerramento da nossa live. É um vídeo muito bonitinho, inclusive.
Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Ah, não é comigo, não está próximo de mim. As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como se isso não existisse nas suas vidas. Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para tudo. Eu acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho? My measurements are 40 by 60 centimeters. I was printed on high brightness paper, and my weight is 250 grams. I'm just like any other poster. Except for one thing. I'm HIV positive. It's exactly what you've just read. I'm living with the virus. At this point, you may be taking a step back, wondering if I offer any danger. O cartaz, ele não oferece nenhum risco de contágio para ninguém. O sangue que foi colocado nesse cartaz já secou, o HIV não sobrevive muito tempo dentro do sangue fora do corpo das pessoas. O sangue que foi doado, na medida que muitas pessoas estão em tratamento, já não tem nem o HIV em quantidade suficiente para infectar ninguém. Dentro do que a gente sabe muito bem como é que o HIV passa, ele não passa por cartaz. Eu sou a Silvia do cartaz. Esse sanguinho que você colocou. Não tem nada de diferente. Nada, nada, nada. O que te fez beijar aquele sangue agora? Porque eu fui impactado de uma maneira que trouxe muito amor dessa pessoa que eu nem conheço. Nossa, deixa eu falar que essas pessoas são E eu, Terezinha, eu tô me vendo ali naquele cartaz, né? Porque eu tô no meio de todo mundo, como o cartaz pode estar. Bom, gente, então, muito bonito, né, esse vídeo, faz parte de uma campanha pelo Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo, e que trabalha, né, com essa proposta de tentar, de incentivar mesmo que as pessoas que vivem com HIV mantenham sua vida e dando todo o suporte possível. Hoje a gente tem muitas organizações que são feitas por pessoas que vivem com HIV, a Rede Nacional de Pessoas Positivas, de Cidadãs Positivas, foram várias redes que foram se constituindo, né, e o GIV também é uma delas. E aí, caminhando aqui para o final da nossa live especial, e quais são, então, os desafios da atenção ao HIV nesse cenário aí de pandemia de Covid-19? No mundo, né, os lockdowns, os fechamentos de fronteira, que foram impostos aí para impedir a disseminação da Covid, eles estão impactando, de modo geral, a produção de medicamentos e também a distribuição. E isso pode potencialmente levar a um aumento dos custos e problemas no abastecimento no mundo todo. No Brasil, também temos tido relatos e estudos que têm mostrado dificuldade para o acesso aos insumos de prevenção. Então, provavelmente, uma maior quantidade de sexo inseguro e também, ao mesmo tempo, pelo distanciamento social e pelo até fechamento de alguns serviços, a diminuição das ações de testagem, o que provavelmente vai fazer com que os casos novos de HIV sejam identificados de forma mais tardia. Isso é muito triste, isso é muito ruim, inclusive para o tratamento.
também a interrupção de serviços de atenção em ST/AIDS, né? Então, alguns serviços, enfim, não atenderam durante o período mais crítico da pandemia. E aí, muitos tiveram perda de segmento, abandono, tratamento e também agravamento de condições pré-existentes pela ausência do acompanhamento de saúde. Então, a pessoa que vive com HIV, ela precisa ter o acompanhamento dela regularmente, né? O cuidado contínuo. Até porque ela tem, possivelmente, algumas demandas de saúde mais específicas mesmo. E também a própria dificuldade para coletar a carga viral e o CD4 durante a pandemia, que são os principais marcadores, né? Que a pessoa que vive com HIV vai acompanhando isso durante a sua vida. Antes de passar aqui para o último slide, trazer também que a gente, então, saiu de um cenário onde a gente nem sabia o que era, na realidade, né, no início dos anos 80, qual era o agente causador dessa doença, e estamos cada vez mais, posso garantir para vocês, próximos da cura, né? Inclusive, esse ano, foi anunciado pelo Dr. Ricardo Dias, da Unifesp, uma pesquisa, que eles estão fazendo uma super terapia, e tem um paciente brasileiro que já está sem o uso do medicamento antirretroviral há quase 2 anos, praticamente, e se mantém indetectável, e não só indetectável, eles fazem testes extremamente sensíveis e não encontram mais o vírus no corpo dele, e também os próprios anticorpos, né, que é como se fosse assim a resposta que o sistema imunológico cria quando o vírus entra em contato com o vírus, também estão diminuindo, o que demonstra um resultado promissor, né? Ele vai entrar agora na segunda fase, depois vai ter a terceira fase, e com fé a gente vai até conseguir uma cura, mesmo que funcional, para essa doença vinda do Brasil. Mas não só no Brasil, temos também outras linhas de pesquisa no mundo todo, envolvendo genética, envolvendo várias outras estratégias. Assim, a gente também tem aí a produção de uma vacina mosaico, né, como está sendo chamada, que também tem resultados potencialmente interessantes para prevenir o HIV. Então, assim, avançou muito, muito o conhecimento sobre a doença, sobre o vírus. Cada vez mais a gente tem medicamentos, temos agora também até lugares testando medicamentos injetáveis e que a pessoa continua indetectável e faz uma aplicação por mês. Então, cada vez mais caminhamos no sentido da cura, eu tenho certeza. E cada vez mais uma esperança também se acende, né, para todos que, assim também como eu, gostariam que essa epidemia tivesse um fim, né? E aí, por último, para finalizar aqui a nossa live, que já está bastante grandinha, os aprendizados da luta contra a AIDS, então. Acho que esse talvez resuma o que eu queria trazer aqui hoje, e a luta contra a AIDS, na verdade, as pessoas, né, com HIV e AIDS, elas se tornaram agentes da sua própria história. E isso é uma coisa muito importante, né? É uma história de dor, mas também é uma história de luta, né? E eu acho que isso é fundamental. Elas não se restringiram a sua participação aos espaços de militância, mas elas também, as pessoas que vivem com HIV, assumiram efetivamente posições dentro das estruturas do Estado, dos conselhos, das próprias secretarias, e efetivamente participaram da construção dessa política. E o ativismo da AIDS, ele se profissionalizou num certo sentido, então ele não, até por conta do próprio financiamento governamental para os projetos das ONGs, então ele foi se profissionalizando, ele não foi perdendo esse caráter mais de voluntariado, e aí isso possibilitou uma outra forma de você construir. Então, assim, acho que no cenário devastador que a gente está vivendo no Brasil de pandemia de Covid-19, a gente tem muito a aprender com a luta contra a AIDS, sabe? E acho que passa por aí. Não estou dizendo que tem que ser igual, mas estou dizendo que passa pela luta, sabe? Realmente ocupar o espaço. A política não veio gratuitamente, a política veio porque as pessoas morreram, e morreram lutando, inclusive. Então, ele continua vivo, é um ativismo que continua vivo. Ele está mais silencioso, talvez, mas ele sempre está aí se manifestando quando necessário. A gente teve aí alguns retrocessos, né? Algumas inseguranças no último ano em relação ao financiamento, mas depois voltaram atrás, como de costume o governo faz. E também algumas mudanças na organização do Ministério da Saúde que foram criticadas também, mas, de um modo geral, a política continua garantida. E os ativistas continuam de olho, né, e sempre se manifestando quando necessário. E aí, por último, trazer que o engajamento político, militante, profissional, que foi associado à luta AIDS no Brasil, ele não encontra precedentes na história da saúde, pelo menos no país. Então, acho que é um exemplo de luta, é um exemplo de como a gente, de fato, ocupa o Estado e faz
e luta para que os direitos humanos, né, sejam assegurados, para que uma política seja efetivada, né? Então é isso, gente. A luta continua. Eu agradeço pela presença, por terem acompanhado. Espero que tenha sido uma live interessante, um assunto potente e rico. E vou aqui descompartilhar a tela. Pronto, é isso. E agora, realmente também agradeço. A minha intenção era, de fato, trazer esse conhecimento e trazer essa discussão, e acho que eu consegui fazer isso. Espero que de uma forma que tenha tocado aí vocês. Bom, agradeço aí a todos, a todas e a todes, e espero que vocês continuem acompanhando as novas iniciativas do canal aqui do Grupo São Paulo, da Anistia Internacional. E aí, para finalizar, vou deixar um videozinho muito legal e que traz uma perspectiva positiva para a gente finalizar essa noite de hoje. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Hoje é possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. E a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas.